Dando continuidade, pessoal, aqui aos problemas respiratórios que fazem com que o paciente seja internado em clínica médica, vamos falar um pouco sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, a conhecida por DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica é um conjunto de algumas doenças pulmonares, como por exemplo, quadros de bronquites crônicas e enfisemas, que têm em comum uma característica de promover o fechamento dos brônquios e dos alvéolos nas vias aéreas inferiores. Esse fechamento é provocado por um processo inflamatório e, na maioria dos casos, cerca de 85% a 95%, esses problemas de obstrução pulmonar são decorrentes de pacientes tabagistas crônicos que fazem uso de cigarro há muito tempo. Mas existem também outros fatores, como poluição ambiental e fatores pré-determinantes, que fazem com que o paciente desenvolva esse problema de obstrução pulmonar. E nesses casos o paciente tem um fluxo aéreo reduzido. Ele não consegue fazer de forma eficiente as trocas gasosas, né? O gás carbônico pelo oxigênio. Então é um paciente que ele evolui para uma grave disfunção pulmonar e vai necessitar de atendimento médico, acompanhamento e às vezes quando ele tem crises de dispneia, de falta de ar muito intensa, esse paciente vai precisar ser internado. Na internação, a equipe de enfermagem deve promover o repouso. É um paciente que tem que haver uma limitação nos exercícios físicos. Ele não pode fazer caminhadas vigorosas, por exemplo. Não pode se exercitar, se movimentar muito, porque quando ele se exercita, ele compromete mais ainda a capacidade pulmonar dele. Então, repouso e administração de medicamentos. Dentre alguns medicamentos que a equipe de enfermagem administra para um paciente com DPOC, nós temos broncodilatadores, como Berotec e Atrovente, nas formas inalatória. Nós temos calmantes da tosse, como salbutamol, ambroxol, terbutalina, que também é usado para o tratamento da asma. Nós temos corticoides, são agentes anti-inflamatórios, né, que vão agir ali, combatendo o processo inflamatório que a DPOC provoca no pulmão, a nível alveolar, e antihistamínicos, porque combate também a alergia e as substâncias que são liberadas no momento da crise de DPOC, são liberadas algumas substâncias tóxicas e alérgicas, e os antihistamínicos, como por exemplo, histamin, dexclofeniramina, loratadina, esses são medicamentos que auxiliam o paciente com DPOC no controle das crises de dispneia. Antibióticos, principalmente se esse paciente desenvolveu uma DPOC, uma bronquite provocada por agentes infecciosos também, então ele vai precisar de alguns antibióticos, como penicilina, ceftriaxona, dentre outros. Vapor úmido, quer dizer, o ambiente em que o paciente está internado, ali na clínica, aquela clínica, precisa ter um ambiente apropriado para esse paciente que já tem problema pulmonar. Então, esse ambiente tem que ser ventilado, você tem que promover a abertura das janelas, ou então ar-condicionado poderá ajudar nessa circulação do fluxo de ar para o paciente e, claro, todo o aporte de oxigênio que a gente oferece a ele. Evitar alérgenos, então, ter todo esse cuidado na questão da limpeza concorrente no hospital, na clínica onde o paciente está internado, que a equipe da limpeza do hospital esteja atenta para remover todo o excesso de poeira no colchão, nos forros de cama, no leito do paciente. Então, essa limpeza faz toda a diferença para que esse paciente não venha a aspirar poeiras, alérgenos e outros agentes que promovem essa alergia. Incentivar a realização de exercícios respiratórios. Então, assim como na pneumonia a gente viu
Os pacientes com DPOC, se eles puderem ter um acompanhamento do fisioterapeuta para realizar exercícios respiratórios, e o técnico de enfermagem também auxilia nesse procedimento junto com o fisioterapeuta da equipe, onde algumas técnicas auxiliam, junto com o aporte de oxigênio, a esse paciente respirar melhor. E, por último, monitorar sinais vitais, principalmente a frequência respiratória, para a gente saber se esse paciente está taquipneico, que é quando está com a respiração muito prolongada, a frequência respiratória alta, ou se esse paciente está com dispneia, com a dificuldade nessas trocas gasosas e respiratórias. Então, monitorar sinais vitais, a gente vê também temperatura, porque às vezes ele pode desenvolver febre, e aí a gente administra antitérmicos. A asma brônquica, ela é uma doença caracterizada por ataques agudos e recorrentes de dispneia, provocando tosse, expectoração. O paciente tem muita mucosidade, ou seja, muita secreção nos quadros agudos de asma. E, claro, o principal sinal e sintoma é o desconforto respiratório intenso. Então, dependendo se for uma crise de asma grave, esse paciente vai ter que ser atendido num centro de urgência e emergência, que vai fazer a estabilização desse paciente, e depois, dependendo da evolução dele, ele poderá ser encaminhado para um internamento na clínica. E a gente tem que saber como lidar com um paciente asmático, porque é um paciente que requer cuidados também, assim como outros problemas de saúde mais graves. Os quadros de asma eles podem se agravar, se acentuar mais ainda, e esse paciente, dependendo da crise que ele tenha, se ele não tiver ali uma terapia, uma terapêutica na hora, então ele poderá até mesmo morrer, entrar em parada respiratória e ter uma morte confirmada ali por uma crise aguda de asma. Então, o que é que a gente faz diante de um quadro desse? A primeira coisa é a administração de broncodilatadores e corticoides. Então, chega um paciente com crise de asma, o médico prescreve logo hidrocortisona, aminofilina, salbutamol, que são corticoides e também broncodilatadores que ajudam no tratamento do processo inflamatório, que a asma é uma inflamação dos brônquios, e ajuda também na abertura desse brônquio, ou seja, na broncodilatação. E devemos proporcionar medidas de apoio e segurança, porque o paciente com quadro de asma, ele encontra-se agitado também, ele fica apreensivo, porque a sensação que há num quadro de asma grave é de que o paciente vai morrer. Então o paciente ele pensa que vai morrer porque ele fica com aquela dificuldade intensa, né, na respiração. E por isso nós devemos tranquilizar o paciente, claro, ser sempre ágeis para administrar os medicamentos, os broncodilatadores, mas também tranquilizar o paciente e não demonstrar assim desespero, né? Porque senão ele vai ficar mais aflito ainda. Posicionar o paciente em Fowler, que é aquela posição semifletido. Então, um paciente com crises de asma, ele não pode ficar em decúbito dorsal sem estar estando completamente deitado. Isso vai promover um desconforto respiratório maior ainda para ele, e é preferível que ele fique ou sentado ou, se ele estiver no leito, em posição de semi-Fowler ou Fowler, que é aquela posição numa angulação de 90 graus ou de 45 graus, quando a cabeceira do leito fica a metade elevada. Oxigenoterapia. Então, para um paciente com crise de asma, o aporte de oxigênio ele é fundamental. Esse oxigênio pode ser administrado em máscaras ou por catéter, ou então, dependendo, se o paciente evoluir para inconsciência, entrar em parada respiratória, esse paciente vai necessitar ser entubado. E aí o técnico de enfermagem auxilia o médico no procedimento de intubação, principalmente preparando a bandeja, oferecendo os materiais de intubação, o tubo, o anestésico, as seringas, para que o médico realize o procedimento de intubação. Então o técnico ele está muito presente nesse momento. Se for um quadro de
asma grave, que o paciente evolua para parada respiratória. E estimular a realização de exercícios respiratórios. É, Alguns exercícios respiratórios utilizam a bexiga de assopro, que a gente pede que o paciente fique soprando, enchendo a bexiga, porque aquilo vai estimular o pulmão dele a trabalhar mais e é, o exercício respiratório ajuda a ventilar melhor. Mas claro que isso tem que ser também o técnico de enfermagem supervisionado pelo enfermeiro e pelo fisioterapeuta para poder incentivar esses pacientes a realizar esses exercícios respiratórios. Vamos falar agora um pouco sobre o paciente com enfisema pulmonar. O enfisema ela é uma doença irreversível, porque ela é caracterizada por uma dilatação permanente dos alvéolos com a perda da elasticidade pulmonar. Os quadros de enfisema também têm muito a ver com os pacientes que são tabagistas crônicos. Eles acabam desenvolvendo enfisema. O que é que o enfisema faz? Ele destrói completamente os alvéolos pulmonares. E os alvéolos a gente aprende na anatomia que são aquelas estruturas morfofuncionais do pulmão. É onde ocorre a passagem e a troca dos gases. Gás carbônico vai ser eliminado, então é absorvido pelos alvéolos e é eliminado através da nossa ventilação. E o oxigênio que entra na nossa inspiração vai atingir os pulmões através dos alvéolos também, que é onde se realizam essas trocas gasosas. Então, quando um paciente desenvolve enfisema pulmonar, quer dizer que houve uma dilatação permanente. Esses alvéolos não conseguem dilatar nem contrair, eles só ficam dilatados toda a parte do tempo. E quando há essa dilatação, então o paciente não vai conseguir realizar essas trocas gasosas. E o pulmão não vai ter elasticidade para poder expandir nem contrair. Então, nesse caso, é um paciente com um quadro grave de enfisema. O enfisema ele causa dispneia intensa, um desconforto respiratório intenso no paciente. Pode haver também o que é chamado de tórax em barril. É quando há uma distensão pulmonar e o tórax do paciente ele fica elevado, gerando ali uma malformação na caixa torácica. E esse tórax ele fica expandido, ele fica muito proeminente para frente. Então gera aí uma deformidade na caixa torácica por causa do quadro de enfisema. Prevenção e tratamento. O tratamento ele é sintomático, porque como eu falei, o enfisema ele é um quadro irreversível. Não existe uma cura. Não existe um medicamento que vá ajudar esse paciente a se curar do enfisema, porque ele é um quadro irreversível. Mas são administrados medicamentos para controlar as crises e prevenir os sinais e sintomas, como a administração de antibióticos, expectorantes, que são medicamentos para tirar a expectoração, para tirar aquela mucosidade daqueles líquidos do pulmão, e também broncodilatadores, como fenoterol, Berotec, Atrovente. Oxigenoterapia, da mesma forma, ou por catéter ou por máscaras de oxigênio, e estímulo aos exercícios respiratórios. Um enfisema pulmonar ou um quadro de DPOC poderá gerar também o edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão é um acúmulo anormal de líquidos pelos pulmões, onde esse acúmulo vai causar tosse, dispneias graves, batimentos de asa do nariz, tiragens intercostal, que são sinais e sintomas respiratórios. A tiragem intercostal é quando o paciente está numa crise de falta de ar muito intensa e ele fica puxando a respiração e ele acaba tendo uma dilatação entre uma costela e outra costela. Aí você nota, é visível quando o paciente tira a camisa e ele está com um quadro grave de falta de ar, você nota aquela carnezinha entre as costelas entrando entre uma costela e outra. Ele entra e volta. Aquela pelezinha no peito do paciente entre uma costela e outra. Então, esse sinal clínico a gente chama de tiragem intercostal.
E nos quadros de edema agudo de pulmão e de enfisema pulmonar, é muito evidente essa questão da tiragem intercostal. Então, para um paciente que está internado com edema pulmonar, o que é que a equipe de enfermagem faz por ele? Posiciona ele sentado, ele não pode estar nem em semifowler. Quer dizer, pelo quadro intenso de dispneia dele, ele tem que estar sentado para poder ele conseguir realizar as trocas gasosas e a ventilação dele. E também nós elevamos para uma posição vertical os membros inferiores dele, porque a elevação dos membros no paciente com edema pulmonar ajuda no retorno venoso para o coração e ajuda a circular mais ainda aquele líquido que está retido no pulmão. Então é por isso que a gente orienta deixar o paciente sentado, elevando as pernas dele, para que possa haver melhor circulação ali e também oxigenação. Oferecemos oxigenoterapia a um paciente com um quadro de efisema pulmonar e administramos alguns medicamentos, dentre os quais alguns diuréticos, como furosemida, espironolactona, que são medicamentos muito bons para a questão diurética e da retenção de líquidos. Ora, se o paciente está com edema pulmonar, está com acúmulo de líquido no pulmão, então ele tem que liberar esses líquidos de alguma forma, que expulsar, que eliminar. Então, os diuréticos ajudam que os rins filtrem mais sangue, filtrem mais líquidos, incluindo esses líquidos que estão retidos no pulmão. E esses líquidos serão excretados para o meio externo através dos diuréticos. A administração de cardiotônicos são medicamentos que agem a nível cardíaco também, para favorecer o batimento cardíaco e ativar mais ainda a circulação do sangue. Administração de sedativos para que o paciente fique calmo, fique tranquilo. A gente administra alguns benzodiazepínicos, como diazepam, clonazepam, dentre outros. E também a administração de broncodilatadores, Berotec, Atrovente, fenitoína e alguns outros medicamentos que ajudam esse paciente a controlar essas crises pulmonares dele. Então, nós em clínica médica, gente, trabalhamos e não é pouco. Não chega a ser uma UTI, né, porque são cuidados intensivos, mas o trabalho numa clínica médica é tão redobrado quanto numa UTI. A gente não para, principalmente se forem leitos de enfermaria com muitos pacientes, com muita demanda, cada um com problemas de saúde diferentes, singulares. Numa mesma enfermaria, nós podemos encontrar pacientes com problemas cardíacos, com problemas digestivos, com problemas renais, respiratórios, como esses problemas que a gente viu aqui nessas aulas. Então, nós temos que ter assim manejo e também muita destreza para realizar todos os procedimentos que compete ao técnico de enfermagem realizar por esses pacientes, certo? Então, trabalhar em clínica médica é gratificante, vale a pena, embora que a nossa profissão deveria ser melhor reconhecida, deveríamos ter um salário mais digno, mais remunerado, porém, nós tenhamos esperança de dias melhores e de que nossa classe será sempre bem valorizada, ao menos pelos pacientes que consigam notar o que nós fazemos por eles e que nos agradeçam ou que sejam gratos pelos nossos trabalhos em prol da saúde da população. Então, encerramos essa aula. À tarde nós temos mais conteúdo, como falei para vocês, vamos ter o conteúdo do coronavírus. Façam a atividade, enviem para mim e nos encontramos na aula da tarde. Tenham todos um abraço e fiquem com Deus.